Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. As chamadas regressões a vidas passadas não podem ser apenas fruto de sugestões mentais? As experiências levadas a efeito foram por pessoas idôneas e de credibilidade no meio em que atuavam. Dentre as 19 experiências de regressão de memória a encarnações passadas inseridas pelo engenheiro francês Albert de Rochat no livro Vidas Sucessivas, publicado em 1911, no Brasil só em 2005, chama a atenção a de número 8. Na verdade, foi desenvolvida por um amigo de nome Boulver, que testemunhara algumas de suas inusitadas investigações no inconsciente profundo de alguns voluntários entre os anos de 1892 e 1910. Identifica por razões compreensíveis apenas pela inicial J, a pessoa estudada. Informa ter ela formação certificada de ensino secundária, ser casada com um militar, mãe de uma menina de 4 anos, de saúde delicada. Quanto aos critérios por ele adotados e observações feitas, Boulver explica. Primeiro, a cada pergunta permanecia sempre a personalidade do momento, sem hesitações. Segundo, frequência, vários dias com várias semanas de intervalo, sem respostas contraditórias, revelando em certos casos detalhes, revivendo o momento preciso da existência acessada no passado. Terceiro, detalhes. Ao atingir os 2 anos de idade, a fala tornava-se mais difícil. Com 1 ano, quase nada ou pouco falava. Mais jovem, parecia mamar ou gemer. Quarto, no período pré-nascimento, no ventre materno, curvava-se sobre si mesmo. Ao atingir o 5º mês, aos 4, uma leve descontração. Aos 3 meses, o corpo inclinava-se muito para trás, os membros descansados numa completa inércia. Quinto, antes da concepção, no momento em que o espírito ainda está no espaço, faz esforços para subtrair-se à força irresistível que parece atraí-lo. Recuando ainda mais no tempo, responde sobre o que faz, qual seu modo de existência até o momento em que novamente retoma o corpo que anteriormente abandonou para entrar numa outra vida, assumindo a mesma atitude quando induzida a penetrar no ventre materno. Sexto, fisionomia alterada de acordo com a personalidade, bem como a fala, o tom, procedimentos diferentes, sensivelmente de tom e dos gestos de mulher, o mesmo ocorrendo quando passa pela fase da infância. Considerando a existência atual como primeira vida, recua 18 anos quando teria terminado o que chama a segunda vida. Personalidade feminina chamada Marguerite Duchas, filha de Louis Duchesne, morta aos 25 anos em 1860 por doença respiratória, iniciada quando da morte em Briançon do jovem soldado Louis-Jules Martin, por quem se apaixonara. Aprofunda-se mais, recuando 55 anos, onde se interrompe a terceira vida. Chamara Jules Robert, morto aos 45 anos em 1780 em Milão, Itália, onde trabalhava talhando mármore para um escultor chamado Paoli, especializado em reproduções de obras de arte para o Vaticano. Menos 35 anos, surge a quarta vida, Jeanne Ludovic, desencarnada aos 30 em 1702, casada com Auguste Ludovic, mãe de 2 filhos, moradora de Ploermel, dedicada a cuidar do lar. Voltando 157 anos, ressurge a quinta vida, Michel Berry, morto aos 22 anos em 1515, em consequência de ferimento causado em batalha por golpe de lança em luta pelo rei da França, Francisco, contra os suíços. Menos 191 anos, a sexta vida,
Mariette Martins, morta aos 20 anos, em 1302, em Vannes, onde atuava como professora, residindo na casa de seu futuro marido, Gaston, morto em acidente ao ser esmagado pelo próprio cavalo. Menos 272 anos, a sétima vida, Irmã Marté, morta em 87 anos, em 1010, sob o reinado de Roberto II, tendo exercido a função de abadesa em convento ligado à Companhia de Jesus. Menos 474 anos, a oitava vida, Carlomé, chefe guerreiro franco, cegado ao ser capturado por Átila em Charles-sur-Marne por volta do ano 449, descrevendo ritos de adoração a Teos, incluindo sacrifícios humanos. Menos 139 anos, a nona vida, Ésios, morto queimado aos 40 anos, no ano 279, quando exercia a função de guardião do imperador Probus, em Roma, ao qual servia na expectativa de matá-lo, por ter tomado a filha Florina, ação impedida por ter sido descoberto antes. Avança e encontra a décima vida, Isirê. Viveu por volta do ano 100, num país chamado Imondo, ocupando-se aos 26 anos em colher flores para um padre de nome Ali, dedicado a oferendas e sacrifícios a 2 deuses consagrados à prece de nome Abrahim e José. 11ª vida, criança morta aos 8 anos. Além das observações do Sr. Bonvier, chama a atenção alguns detalhes. Primeiro, nos quase 2.000 anos recuados, a pessoa que estava sendo submetida a regressões teve apenas 11 encarnações. Segundo, os intervalos entre elas aparentemente eram maiores, quanto mais recuada no tempo. Terceiro, alternaram-se a condição masculina e feminina com predominância desta. Quarto, apenas uma vez na sequência observada, a condição masculina foi subsequente. Os relatos das diferentes personalidades acessadas preservados no livro são instigantes, oferecendo matéria para outras interessantes cogitações aos estudiosos do assunto reencarnação. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.